Vai lá. Muito bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube, do meu Instagram, pessoal que gosta do nosso canal, e por isso nós estamos aqui de novo, neste dia 9 de setembro de 2021, quinta-feira. Vocês sabem que eu sou o doutor Heleno Lopes, advogado, quase com 82 anos de idade e no batente, tá bom? Bom dia. Senhores, eu venho prestando atenção a tudo sobre o governo Bolsonaro. Nós temos que dar a César o que é de César, porque quando os fariseus lá foram testar Jesus Cristo, me deu uma moeda, de quem você ficha aqui? César. Então dai a César o que é de César. Olha, senhores, tudo o que não presta se atribui ao Bolsonaro. Eu não tem outro não para gente votar para o ano. Tem não. Tem não. Porque ninguém vai votar em ladrão. Vamos ver aqui o que é uma trilha de acontecimento, umas perguntas que eu vou fazer. Excelentíssimo senhor e Celso ministro Alexandre de Moraes. O senhor, com os outros ministros, decretaram a nulidade dos processos do capeta ladrão Lula, propiciando que ele fosse candidato, desculpe aí, candidato nas eleições de 2022, acatando a suspeição do Sérgio Moro. Aí eu pergunto, como é que o excelso ministro Alexandre de Moraes, na condição de vítima, decreta a prisão de alguém e vai julgar esse alguém? Eu acho que eu estou desaprendendo, né, ministro? Excelso ministro Toffoli, acusaram Vossa Excelência de participar das propinas da Odebrecht. Foi pedida a investigação e submetida essa investigação ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência votou contra a investigação. Aí eu, mais uma vez, eu fico sem saber o que fazer. Como é que o cidadão vota a seu próprio favor? Como é que pode, hein? Aí eu pergunto ao ministro Gilmar Mendes. Celso ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência, a partir do ano de 2018, quando foi eleito o nosso presidente Bolsonaro, Vossa Excelência miudou, isto é, passou a ser mais frequente nos canais, nos holofotes de rádio e televisão, dizendo que o Lula merecia um julgamento justo. Vossa Excelência sabe que a nossa lei proíbe a manifestação do juiz do processo sobre aquele processo que ele vai participar do julgamento. Se Vossa Excelência achou que era um julgamento justo, pronunciou publicamente que ia julgar algo a favor do Lula. Ministro Edson Fachin. Excelso ministro Edson Fachin. Vossa Excelência decretou muitas vezes contra pedidos de incompetência da Vara de Curitiba para os processos do Lula. Contaram cerca de 8, 9 ou 10 vezes. Aí Vossa Excelência, por uma canetada só, declara a nulidade de todos os processos, porque a Vara de Curitiba é incompetente de ser em Brasília. Juiz Federal de Brasília. A incompetência seria ato até de ofício. Artigo 564, inciso 1º do Código de Processo Penal.
Mas eu entendo que quando o Supremo se reuniu para indicar a vara de Curitiba para processar e julgar os processos da Lava Jato, observou fielmente o artigo 70 do Código de Processo Penal. Esse artigo 70 diz que pode ser do lugar e tal, um bocado de coisa lá. Aí eu pergunto também, ministro Marco Aurélio de Mello, Vossa Excelência e Celso Ministro já se aposentou e mandou soltar o André do Resch, o mais perigoso traficante de cocaína talvez do mundo. Aí, como aproveita a internet, na hora da madrugada, o advogado tirou no computador do presídio, logo o alvará e soltou e foi embora. Você não deu satisfação à população brasileira. Eu aprendi com jurisprudência de Vossa Excelência e de outros ministros que quando o habeas corpus é por excesso de prazo, artigo 648, inciso 2º do Código de Processo Penal, recepcionado pelo artigo 5º, incisos 68 e 77 da nossa Constituição Federal, eu aprendi que quando o habeas corpus é por excesso de prazo, o juiz, no caso Vossa Excelência e seus ministros, tinha o dever de pedir informações ao juiz sobre o motivo de não ter renovado a prisão preventiva do André do Resch após os 90 dias. Por que demorou? Nós temos a pacífica jurisprudência de todos os tribunais, todos, do STF, STJ, tribunais regionais federais, tribunais dos estados, jurisprudência segundo a qual o constrangimento ilegal por excesso de prazo não existe se o juiz prova e informa que há um acúmulo de trabalho na sua vara. E Vossa Excelência não tomou essa providência. Aí Vossa Excelência vai para casa tranquilo, ainda dá uma canetada de língua, de voz, dos holofotes, acusando Bolsonaro de crime tal. E Vossa Excelência deixou uma palavra que todo mundo gravou. O ilustre e excelentíssimo e excelso ministro Alexandre de Moraes é o xerife da corte. Eu pergunto ao senhor, excelso ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência não sente dor na consciência ainda não? No dia que em plena sessão do Senado Federal, porque o artigo 52 da Constituição Federal diz que a sessão de julgamento do pedido de impedimento do presidente da República deverá ser, no Senado Federal, presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência, que jurou cumprir a Constituição, botou em votação para o plenário composto só de petistas, colegas da Dilma, sobre se ela deve ou não perder 8 anos de não exercício de funções públicas. Artigo 52, parágrafo da Constituição Federal. Aí o plenário do Senado achou que devia caçar o mandato dela, mas que ela deveria ser poupada de perda de função pública conforme a Constituição Federal. E o excelso ministro, quando jurou que ia cumprir a Constituição, por que fez essa besteira aí? O senhor se lembra disso? O senhor se lembra? Vamos agora a outras coisas mais. Quando o senhor Augusto Aras foi indicado e nomeado pelo presidente da República, fora da lista tríplice, para ser procurador da República, ele
até que não participava dos atos ilícitos, ilegais e inconstitucionais de todos os ministros, pode ser todos os ministros dessa corte. Eu até critiquei porque ele se metia sempre contra o presidente que o elegeu. Justo que o PGR ele deve ser eclético, imparcial, dentro daquilo que está mandando o capítulo dos artigos 127 a 129 da Constituição Federal. Agora, explicitamente, o senhor Augusto Aras comunga com os ilícitos praticados, ilícitos inconstitucionais, que fazem tremer as bases da instituição chamada República Federativa do Brasil. Nós estamos num perigo institucional. O senhor ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do Oswaldo Eustáquio. Dentro do presídio ele sofreu um atentado. Por quê? Celso ministro Alexandre de Moraes, eu pergunto a Vossa Excelência, onde é que está o limite do direito de palavra e opinião na Constituição Federal e nas leis do Brasil? Ao que parece, ninguém leu. O artigo 5º, inciso 9, é contundente. Ele reforçando o que diz o inciso 4º. É livre a manifestação de pensamento, expressão, comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Então, se eu quero dizer isso e aquilo mais, eu vou dizer, senhor Alexandre, senhor ministro, eu posso dizer isso? Não cabe. O pior, Excelência e Celso Ministro, é que vossa grandeza de ministro inventou uma coisa que não existe em lei nenhuma do mundo, M.U.N. Mundo e Odó, que é o mandado de prisão em flagrante. Que diabo de mandado de prisão em flagrante é um? Isso para poder garantir a prisão do Daniel Silveira, deputado federal? Prendeu um cara que expressou palavras e opiniões contra a vossa excelsa grandeza do Supremo Tribunal Federal? Pelo menos está lá explícito no artigo 53, caput da Constituição Federal. O parlamentar não pode ser punido civil ou penalmente quando profere votos, palavras ou opiniões, ou tudo de uma vez só. Mas aí, para justificar, não, seu crime é permanente, está com um atentado à democracia. E que democracia, que vida velha. Até o Iris Ganda Martins, que eu acho que ele, mesmo como jurista, ele não chega aos pés do grande Paulo Bonavides, constitucionalista que eu tive a honra de estudar com ele, que morreu recentemente, que foi citado agora lá no sul do país. Entendeu? Aí, para justificar, pediu mandado de prisão em flagrante. Como se isso não bastasse, não precisa dizer o artigo, para primeiro do artigo 53, que é quando o sujeito vai diplomado parlamentar, ele já passa a ser subordinado ao foro privilegiado e às garantias constitucionais. Como se isso não bastasse, o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, recebeu um ofício do excelso ministro Alexandre de Moraes. Aí o excelso ministro mandou um ofício dizendo que foi expedido mandado de prisão em flagrante para o coisa por crime inafiançável. Eu nunca ouvi falar disso não, sabia? Nunca ouvi falar disso não. O senhor Arthur Lira, precipitadamente, sem orientação nenhuma, destituiu um relator que ia ao plenário no dia seguinte, que tudo foi pelas noites, e botou uma doidinha de uma deputada chamada Magda Mofato, que ela devia estar cheia de mofo,
E ela, além de decretar, reconhecer que o Daniel Silveira cometeu o crime, ela induziu todo mundo a julgar, tudo tal. Quando a obrigação, senhor Arthur Lira, a obrigação do presidente da Câmara Federal é examinar se tem auto de prisão em flagrante. Porque o ofício não é auto de prisão em flagrante. Como é que o senhor Alexandre de Moraes é vítima, decreta a prisão, mandado de prisão em flagrante, aí aprovou a prisão do Daniel da Silveira. Quer dizer, isso é uma intervenção do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. E é um conluio, você me desculpe dizer assim, eu entendo isso. Aí o pior, lá vem um juiz que faz parte da assessoria do ministro Alexandre para a audiência de custódia. O senhor Augusto Aras, mais uma vez, se omitiu. Mandou o subprocurador ali, que ninguém sabe quem é. O juiz converteu a prisão que não foi em flagrante em preventiva. E o procurador, o subprocurador, subordinado ao Aras, pegou e denunciou o Daniel Silveira. O plenário todo aceitou o recebimento da denúncia. Pronto. Aí, Daniel Silveira foi denunciado lá porque cometeu um crime contra a segurança nacional, dentro da revogável lei de segurança nacional. Aí nós temos o quê? Nós temos uma espécie de vacância, porque a lei de segurança nacional foi revogada. Eu acho que ainda não entrou em vigor a nova lei de segurança nacional, cujos dispositivos, alguns deles que não são inconstitucionais, foram inseridos no Código Penal através de outra lei. Aí, eu aprendi também que o artigo 1º do Código Penal diz lá: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Esse dispositivo está lá repetido ipsis literis no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Ora, se a Lei de Segurança Nacional é tida como inconstitucional, e assim foi declarada recentemente, e outra ainda não a substituiu, que diabo de entendimento é esse do senhor PGR em aceitar uma denúncia dessa? Mas ainda, ao excelso ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, atual presidente do TSE, o excelso ministro mandou incluir no inquérito das fake news lá, inquérito de atentado à democracia, a quebra de sigilo de um inquérito que o Bolsonaro teria quebrado esse sigilo. Inclusive foi um frenesi muito grande daquele cidadão cheio de trejeitos da CPI da pandemia, senhor senador Randolfo Rodrigues. Que inquérito foi esse que ele quebrou o sigilo? Olha bem, quando o Bolsonaro diz que as urnas não são confiáveis e que ele não fez prova, tinha certeza o ministro Luiz Roberto Barroso de que o Bolsonaro iria alegar a suposta fraude na informática das urnas na eleição da Dilma. Foi realmente o que aconteceu no dia 29 de abril, que ele mostrou aquele negócio que o PSDB fez aquilo tudo, mas não deu em nada. Mas aí, quando aconteceu isso, o senhor Luiz Roberto Barroso, ministro excelso, ministro-presidente do TSE e pertencente também ao Supremo, deveria ter revisto o seu funcionamento. E o senhor Augusto Aras, mais uma vez, Garcia, foi omisso, porque quando, dias depois, o deputado Felipe Barros conseguiu cópia do inquérito
aberto por ordem da ministra Rosa Weber, que era presidenta do TSE nas eleições de 2018. Ficou certo que os hackers invadiram o código-fonte do TSE, entendeu? Multiplicaram os votos todinhos, desde fevereiro a 7 de novembro de 2018. E quando foi pintudo, o atual assessor do ministro Barroso era o cidadão que tinha a chave desse código-fonte. Ele cuidava da informática, da contagem de votos da eleição, a auditagem das urnas, vírgula, a auditagem só pelos números e não pelos votos que deveriam ser expressos dentro da urna. Aí, quando o delegado quis fazer a perícia para saber o nome do hacker que invadiu o sistema, e foi informado de que apagaram tudo. É muito sintomático isso. Aí eu pergunto, quem sabe o que está escrito no artigo 20 do Código de Processo Penal? Diz que o sigilo de um inquérito policial, ele acontece para evitar prejuízo às diligências. Se as diligências estavam feitas, se o delegado omissamente não concluiu o inquérito, não relatou, primeiro, esse inquérito não é mais sigiloso. Segundo, é um inquérito tão público que é de interesse de todos nós brasileiros sabermos se as urnas são confiáveis. Isso aí todo mundo, os milhões de brasileiros que foram às ruas no dia 7 de setembro, sabem que as urnas do TSE não são confiáveis. Não são confiáveis. Ministro Luiz Barroso. Outra pergunta eu faço ao excelso ministro. O senhor, Vossa Excelência, acha que é correto fazer uma manifestação em inglês via internet para o mundo todo sobre o Brasil, inclusive retirando de nós brasileiros a beleza de democracia que nós vivíamos, que hoje nós vivemos. A nossa democracia está arranhada por causa dos excelsos ministros. O senhor me desculpa eu dizer isso, eu tenho o direito de dizer isso. E o excelso ministro Luiz Roberto Barroso, ao repetir a frase do Zé Disseu, dizendo que eleições não se ganha, se toma. O Zé Disseu disse muito parecido. Ele disse: eleições não se vence, se toma. Agora dizem que Vossa Excelência pensava que não estava sendo gravado. Entendeu? Aí nós brasileiros sentimos uma tristeza. Basta fazer uma comparação. Os poderes tripartites, na teoria do grande Montesquieu, poderes autônomos, independentes, mas harmônicos entre si. Não pode haver essa situação vexatória e triste que nós estamos passando. Veja-se mais uma. É próprio de um ministro da Excelsa Corte dizer que o presidente da República é genocida, como foi dito pelo Celso de Mello, ministro aposentado. É próprio também do senhor ministro, excelso ministro presidente da Corte, Luiz Fux, dizer que mexeu com todo mundo. Por exemplo, ontem eu assisti à abertura da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Eu até que entendi que o excelso ministro presidente da Corte, Luiz Fux, ele não foi feliz em fazer algumas acusações. Porque, olhe bem, acusações que eu digo, indiretas, achando que o presidente da República é o culpado de tudo quanto acontece. Agora veja uma coisa, todo mundo está sentindo
sentindo. Com certeza que existe o afã de proteger o Lula para que ele seja eleito presidente da República. Querem colocar o Lula descendo a goela dos brasileiros. Isso é de sempre, ministro. Todo mundo sente. Ninguém é burro, não. O brasileiro é sabido. Vamos mais adiante. Ministra Carmen Lúcia, para que a senhora, Vossa Excelência e Celsa Ministra, queria o celular do presidente Bolsonaro? Por quê? Porque esse senhor ministro Celso de Mello, Vossa Excelência, mandou publicar uma reunião particular, uma reunião singular, uma reunião amistosa dos ministros com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro, que ele gosta de abrir o verbo, ele disse mesmo um bocado de palavreado, entre aspas, né? Porque o Lula diz muito mais. Porque o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar o Bolsonaro, que está fazendo campanha antecipada, e não vê que o Lula está fazendo campanha antecipada. Por que isso? Quer dizer, tudo isso faz crer que nós temos agora... Olha, eu parei de escutar rádio e de assistir televisão. Eu sou mais ligado ao rádio, que eu sou radialista desde o dia 16 de novembro de 56. Mas a Jovem Pan está com uns 2 ou 3 participantes que são esquerdopatas, né? Que eu acho o seguinte, eu não sou direita nem esquerda, eu sou a favor do Bolsonaro, porque até agora ninguém demonstrou que ele fez alguma corrupção. Se houve uma tentativa de corrupção que não tem nem prova desse cidadão chamado Roberto Dias, essa prova não existe ainda. Eu sei que a corrupção passiva, ela se consuma antes de se exaurir. O artigo 317 do Código Penal, que trata da corrupção passiva, tem 2 dispositivos, 316 e 317. Um trata da concussão, é o 316. 316, o servidor exige propina. Ele já consumou o crime, embora a pessoa a quem é pedir a propina não dê. A corrupção é o contrário, ela é sutil. Eu sou servidor, eu não exijo, eu peço, fulano, me dê um dinheiro aí que eu lhe ajudo. Já é corrupção, ele já se consumou antes de exaurir. Se alguém me deu a propina, eu sou corruptor passivo e quem me deu propina é o corruptor ativo, artigo 333 do Código Penal, e o corruptor ativo entra nas mesmas penas previstas do artigo 333 e o 317. Mas esses crimes se consumam antes de se exaurirem. O governo brasileiro não gastou um tostão, não desviou, nem haveria, podia montar um esquema para roubar o país, daquele jeito ali, que não iria. Porque será que o Ministério, que tem supervisão, empenho, liquidação, pagamento, iria pagar milhões a Precisa, sem que ela tivesse uma procuração pública, com tradução com tradutor juramentado, firma reconhecida, ou que fosse autorizada por contrato entre ela e a Covaxin? Tudo tinha que ser seguro. Aí o Renan Calheiros, que canta de galo, ele mais o Andolfo de Gomar de Assis, que são envolvidos com o processo de corrupção e protegidos pela morosidade do Supremo, morosidade. O artigo 578 da Constituição Federal, que trata da celeridade dos processos, não atinge os corruptos. Só atinge o Lula porque ele tem celeridade para tudo que é dele. Você me desculpe eu dizer que todo mundo sente isso. Todo mundo sente. Agora, quando o Supremo, em reunião plenária, decidiu que governadores e prefeitos iriam tratar da pandemia, lockdown, fechamento, toque de recolher, e o presidente gritava: cuidado, a economia precisa, nós precisamos de gente trabalhando e tudo, com toda a segurança, distanciamento e tal.
não acreditar no Bolsonaro. Agora a culpa é do Bolsonaro, os aumentos, tudo. Inclusive, já se sabe que alguns governadores, não sei quantos, estão aumentando tremendamente o ICMS para lascar a gasolina, botar o preço lá em cima. Aí o Bolsonaro é culpado do dólar, está lá em cima, é culpado da inflação, é culpado disso. Quando o agronegócio nosso tem sustentado a economia brasileira. Os empregos, quando a Dilma deixou o governo, tinha 13 milhões de desempregados. E Bolsonaro vem sustentando sem deixar crescer o número de desemprego. Ninguém sabe disso, ninguém sabe. Todo mundo é inocente que o Lula vive pregando a democracia de Cuba, a democracia da Venezuela. Agora mesmo eu me lembro quando o jogo Brasil e Argentina, a Polícia Federal com a Anvisa invadiram o campo e não lhes deixaram o jogo ser realizado. Eu digo, a Globo vai esculhambar essa manhã, vai esculhambar o Brasil. Foi só o que deu a estampa dos jornais do estrangeiro, que desrespeitaram a lei desportiva, não sei o que, tal. Meu amigo, tinha que fazer cumprir a lei brasileira. Os caras chegam, fazem afirmações falsas em documento, que isso é crime do artigo 299 do Código Penal, e a utilização do documento é crime do artigo 304 também do Código Penal. Queriam que deixasse esses caras jogar quando nós temos uma lei que é organizada pela Anvisa. Aí murcharam depois que ficou tudo esclarecido, inclusive inquérito contra esses caras, esses 4 que mentiram, e vai haver multa, vai haver punição pela FIFA, porque a eliminatória da Copa do Mundo é patrocinada pela FIFA sob a supervisão da Conmebol. Senhores, olhando tudo que o Bolsonaro replica é em defesa do Brasil, é em defesa do cidadão. Uma pergunta eu faço: é certo manter preso o Daniel da Silveira? É certa a prisão do Roberto Jefferson? É certa a prisão do jornalista Wellington Macedo? Foi certa a prisão da ativista Sarah Winter? Foi certa a prisão determinada pelo Celso ministro Alexandre Vale de uma pessoa que estava num bar só porque estava exercendo o seu direito de criticar? E pode criticar. Aí manda prender o cara, porque dentro do lado, rapaz, ministro, eu aprendi uma coisa. Os crimes de palavra, de expressão, de comunicação, eu que exerci o jornalismo também muitos anos, o artigo 220 também não limita o poder e a palavra do comunicador de imprensa, de jornal e de televisão. Eu aprendi que, por exemplo, Daniel da Silveira, o que ele fez? Como fez crime de ameaça, essa ameaça, ele não ameaçou o Supremo, ameaçou ministros. Ele não ameaçou. Ele não ameaçou, ele ameaçou o ministro. Não confundir a instituição Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, com cada um dos ministros. O senhor Cássio Nunes Marques entrou no jogo também. Aí é uma pergunta que eu faço. Vamos admitir que o senhor ministro Cássio Nunes Marques tenha prolatado algum acórdão lá no TRF1, do qual ele era desembargador nomeado pela Dilma Rousseff. Esse processo viesse para o Supremo. Qual era a situação do Cássio Nunes Marques? Era se julgar impedido. Nem precisa nem impedido de julgar, porque ele julgou. Quer dizer, nem o ministro, nem o juiz que participe do julgamento, ou que é suspeito, ou que é vítima, ou que é testemunha no processo, ele não pode participar de julgamento. E nós vemos ao contrário nessa corte. Tudinho. Rosa Weber, caladinha, tudo, mas aqui e acolá, o voto dela era a esperança. No caso, naquele caso, foi um caso aí que ela mudou na última hora, todo mundo cantou. A ministra Carmen Lúcia, e eu pensei do senhor Augusto Aras ter observado a ministra Carmen favorecendo o Lula. O artigo 39
um bocado de incisos da Lei 1079 de 10 de abril de 50, diz que o ministro que muda o seu voto, ele é passível de cassação, a menos que ele faça bem justificado. Para ser o norte de todos os julgamentos, pode ser do juiz de primeira instância até um ministro qualquer. A Constituição é imperiosa no artigo 93, inciso 9, que diz: toda decisão tem que ser fundamentada. E, ao que parece, essa Constituição nossa não está passeando pelas casas, pelas lojas, pelos gabinetes dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso pela prática que eu tenho, senhores. Eu fico triste, me dói em sentir, em ouvir tantas coisas que ferem. Quando o Bolsonaro tem raiva, que diz uma coisa, ele está ferindo a democracia, ele está querendo armamento. Doutor, a lei de armamento é uma coisa, se o Congresso aprovou, estamos lá, acabou. Outra coisa, agora mesmo, eu acho que até acertada no Rio, uma medida provisória aí, para dizer que não pode mais desmonetizar canais de redes sociais, não pode. Eu acho que o Bolsonaro deveria pegar, fazer uma lei, copiando os artigos da Constituição. Então, aquele que não observar os dispositivos constitucionais será punido da seguinte maneira. Artigo 1º diz isso, artigo 5º tal, diz isso. Pena para quem descumprir tanto. Só ser, né? Porque ninguém pode mais receber tanta ameaça às instituições democráticas por parte, especialmente, me perdoe, me desculpe se eu estou errado, e Celso Ministro Alexandre Moraes, por parte de Vossa Excelência, com aplauso e concordância de todos e até do PGR. Uma coisa eu termino dizendo: o senhor Procurador da República, ele se aproveitou que foi reindicado, para ser reconduzido, já passou da sabatina. Ele estava numa espécie de vacância. Eu acho que a assessoria do Bolsonaro deveria examinar a possibilidade de nomear outro. Porque ele já tem o mês de setembro todinho como ministro. Se o André Mendonça não está sendo sabatinado e o senhor Davi Alcolumbre, que é, como é que diz, metido em corrupção até o pescoço, e não quer botar o André Mendonça em sabatina para se vincar até do Bolsonaro e satisfazer talvez alguém lá de cima, nós temos 10 ministros. Falta um, e esse um não pode ser ministro ainda por essa vontade do senhor senador Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que faz questão de procrastinar. Enquanto isso, o senhor Augusto Aras foi sabatinado um mês antes de terminar o seu mandato. Agora, então, é bom o Bolsonaro examinar com a sua assessoria se há possibilidade de ele não nomear o senhor Augusto Aras, que ele está, como eu já disse antes da primeira nomeação, que ele ia quebrar a bola, estava quebrando a bola, estava envolvido. E ninguém pode se envolver para desrespeitar a Constituição. Queremos tão somente, Celso Ministro, o cumprimento da nossa Constituição, quando o senhor ministro-presidente do Supremo e Celso Ministro Luiz Fux diz que esta casa cumpre a Constituição. Quanta gente disse assim, abre aspas, aí mente, tá certo? Eu acho que foi isso. Que onde é que o Supremo, em razão do envolvimento político de seus ministros, está cumprindo a Constituição? Ninguém é burro, ninguém é doido, ninguém é imbecil. Tem que calar o Augusto Nunes, o Rodrigo Constantino, a Bruna, aquela menina, a Ana Paula lá, que fala de Los Angeles, o menino, o Guilherme Fiuza, são muitos, a Jovem Pan todinha, entendeu? Então tem que calar esse pessoal, porque tudo está, todos os dias, a entrevista de 1h30 do Iris Velda Martins, gostou,
Não é preciso nem ser constitucionalista. Basta passar uma ligeira olhadela da Constituição que verão que tudo está em desacordo com a instituição democrática. Nós estamos a perigo. Bom dia para vocês. Vamos ao futebol da saudade, é bem rapidinho. Aloísio, não é o nome dele? Aloísio Francisco da Luz. Aloísio Francisco da Luz. Vocês sabem quem foi esse cara, Aloísio Francisco da Luz? Ele nasceu no dia 1º de março de 1931 e faleceu de Covid, com 101 anos. 19 de abril de 2020. Esse cara, ele jogou Flamengo, atacante de primeira, com o seu modo de agir, com a sua personalidade dentro de campo. Em 1951, ele interrompeu uma grande arrancada do Vasco da Gama que não perdia para ninguém, nem empatava, ganhava tudo. Com isso ele foi tricampeão pelo Flamengo, 53, 54, 55, fez muitos gols, depois foi mudando de time, foi para o São Paulo, foi para o América, foi para o Espanhol, para não sei onde, e ele faleceu já com 89 anos de idade. Faleceu, ele nasceu na cidade de Cabedelo, na Paraíba, e morreu no Rio de Janeiro. Então, esse, sabe quem era? Ô, seu Jairo Salles Camilo, o senhor que é torcedor do Flamengo, como eu sou, o índio do Flamengo, Aloísio Francisco da Luz. Bom dia para vocês. Agora me pediram para eu falar de comodato. Os artigos 580 a 585 do Código Civil, eles tratam do comodato. O comodato é quando eu empresto uma coisa infungível a outra gratuitamente, se por prazo determinado ou não. Quando eu empresto, qualquer coisa é infungível, principalmente o imóvel. O que é infungível é aquilo que não se mistura, tal. Então, se eu empresto, você vai usar, gozar, dispor daquilo, gozar, nunca dispor. O comodato, quando é por escrito, tendo prazo determinado, permite ao comodante pedir para que o cara desocupe o imóvel, e se ele não desocupar no prazo do contrato, ele pode notificar, dando 30 dias, cobrando aluguéis a partir dali, e depois entrar com uma das duas ações, ou reintegração de posse ou reivindicatória de propriedade, porque ambas têm praticamente a mesma finalidade. O juiz até combina multa pelo desrespeito, obriga o sujeito a pagar aluguel todos os meses. Esse comodato, quando ele é escrito, tem prazo determinado. Quando ele não tem prazo determinado, ele continua comodato, mas que esse comodato deve ser tempo suficiente para o comodatário fazer o que precisa dentro do imóvel. E se ele é verbal, é um comodato verbal que é previsto mais no artigo 1228 do Código Civil, que é a chamada permissão de ocupação, permissão de uso. Essa permissão, o comodato, ele não induz em posse. Se eu fizer se você morar por permissão ou tiver contrato de comodato, esse tempo de comodato não conta para uso capião. A menos que o cara abandone a posse e o comodatário omita a existência do comodato para poder somar. Vamos admitir que você é comodatário numa casa que tem, vamos dizer, 200 metros quadrados de área. Esse tipo de área de imóvel, ele pode dar motivo a um uso capião especial prevista no artigo 183 da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 1240 do Código Civil. Aquele que tem posse mansa, pacífica e ininterrupta de um imóvel cuja área urbana é inferior a 250 metros quadrados e é conhecido como dono, não tem onde residir, sede de residência, então ele poderá adquirir a propriedade por uso capião.
Se você tem só 4 anos e somou quando comodato, ele não tem a posse suficiente para uso capião. Se o comodante tomar conhecimento, ele pode dizer, não, eu tenho um contrato de comodato, está aqui, e esse contrato de comodato, ele só tem 4 anos e 4 anos não são suficientes para adquirir a propriedade. Por quê? Porque durante o comodato ele não teve posse. Que diz o artigo 1208, não induz em posse, não induzem em posse os atos de permissão, tolerância ou clandestinidade. Então, bom dia para vocês todos. Peço para compartilhar no meu canal de Facebook, heleno.lopes@uol. Ou Heleno Lopes, você me acha em todos os canais. Eu tenho um bom prazer, eu quero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam nos meus canais, que eu agradeço. Eu estou no escritório, o Edith Pedro de Souza vai dizer quem é que está provisoriamente assistindo. J. Evangelista. Opa, J. Evangelista, lá de Itatiba, bom dia para você. A Cássia Singela. A Cássia, bom dia. E só. Ô, a Cássia, que tristeza, a Helena, minha irmã, faleceu ontem aí no Rio de Janeiro, né? Se viu o telefonema da Cátia, filha dela, chorando, muito chororô. Obrigado a vocês todos, olha. Eu vou dar o meu desculpa aí que o espirro é horrível, tem que ir seguro. Mais tarde tem já um bocado de gente assistindo tudo. Você, eita, que espirrada doidora. Meu WhatsApp é esse aqui, 85 é o DDD 999453883. 999453883. Vocês podem pedir uma orientação de direito, uma manifestação e também uma música para o meu programa Morrendo de Saudade, que eu levo ao ar todos os sábados de 2 às 5 da madrugada pela Rádio Assunção, com a cadeia Rádio Web Pajeú e RádioDMC.com. Um bom dia para vocês e domingo eu estarei de volta com mais uma live. Obrigado e bom dia.